Oi, oi, oi! Essa é uma edição especial do podcast Agro do Futuro. Aqui nós vamos falar sobre os visitantes que passam pelo Hub, pela nossa plataforma AgroSelections. A gente recebe diariamente aqui muitos convidados ilustres, especialistas, profissionais do agronegócio brasileiro e também do mundo. E sempre que a gente tem oportunidade, a gente vai trazer aqui para a mesa para conversar com você. Então fica aqui, esse é o Agro do Futuro, Visitantes. Oi, 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 seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo a mais um episódio do nosso Agro do Futuro, aqui que é a produção AgroSelections. Nós estamos aqui nesse hub de negócios e oportunidades e trazendo para você o melhor, tudo que a gente entende no mercado, que pode fazer diferença no seu dia a dia, com custo-benefício, com soluções, com coisas que você consegue aplicar na sua vida. E hoje a gente vai falar aqui, fazer uma versão do nosso Agro do Futuro Visitantes, porque eu não podia deixar passar uma visita tão ilustre, uma querida que eu já conhecia aqui há algum tempo online, agora tive a oportunidade de conhecê-la presencialmente, vindo de Curitiba, e que eu tenho certeza que esse papo vai ser assim... Vai ser muito... Não é nem útil, porque eu tô com uma preguiça de dar utilidade para tudo na vida das pessoas, Dani, mas assim, eu tenho certeza que ele vai ser um momento de degustação aí para sua mente, para sua alma. Então, fica aqui com a gente até o final, que eu tenho certeza que você vai gostar. Depois você comenta com a gente. O Agro do Futuro Visitantes, tenho o prazer imenso de receber nessa mesa a Daniela Leiludac. A Dani, que já estou chamando de Dani, né? Nem sei se eu tenho essa intimidade, mas já nem perguntei. Por já favor. Já me sinto. A Dani é diretora-geral da Cadan Empresarial, ela é psicóloga clínica corporativa e tem aí uma experiência tem outros cargos e funções também, né, Dani? Seja muito bem-vinda. Muito obrigada por ter recebido esse convite. E assim, estar em Goiânia é uma coisa assim, nossa, que energia tem esse lugar. Tem, não tem? A primeira vez que eu pisei em Goiânia, eu falei, caraca, eu fui muito impactada pela energia da cidade também. E não é só o sol, eu acho que são as pessoas, são as possibilidades. É uma marca importante quando a gente fala do agro, né? O agro no Brasil, na América Latina. Sim. Sensacional estar aqui. Obrigada. A gente que agradece você disponibilizar um tempinho para conversar com a gente e contar um pouquinho da sua história, um pouquinho do que é a Cadan, apresentar para a gente aí, para o agro que nos acompanha, outras possibilidades, de repente, outras visões de sucessão, de trabalhos. Vamos falar um pouquinho? Eu, enfim, né, trabalho com a Cadan aí, estou no mercado há quase 30 anos, um pouco, enfim, mais ou menos isso. E trabalho muito com agro no Brasil e na América do Sul. E trabalho muito com as famílias empresárias, né, nesse ramo, inclusive. Então, eu trabalho muito com sucessão, composição de equipes, desenvolvimento de altos executivos para a demanda que a gente tem hoje no país, né, no segmento, e também o que está por vir, né? Temos famílias hoje que já estão preparando a sucessão para assumir daqui 25 anos. Que é isso? Tem muita coisa acontecendo. É porque, principalmente no agro, Dani, a gente vê que tem uma perenidade, né? As propriedades vêm de gerações e passam para gerações. É óbvio que tem outras grandes empresas aí também que têm essa qualidade, mas o agro não tem nada rápido, né? Os ciclos são longos, as safras têm um tempo certo. E aí a gente, às vezes, esquece de olhar que a gente tem que fazer esse ciclo, esse plantio também dentro de casa para essa sucessão, né? Sucessão é um termo que vira e mexe e volta para essa mesa como uma necessidade da gente olhar para ele, mas ainda eu vejo que a gente só está engatinhando nesse assunto, principalmente aqui em Goiás. E tem uma coisa, você acha que tem uma coisa que é porque a gente tem um medo de falar de sucessão, porque a gente tem que pensar na nossa morte também, na nossa partida? Podemos olhar para essa janela, para essa perspectiva. Mas eu sempre gosto, e quando se fala da sucessão, olhar para a perenidade do negócio. Quando eu trabalho com as famílias de empresários, em que seja lá a primeira geração, a segunda, que já está aí nessa boleia há muito tempo e que tem a chance de passar um pouco dessa história para quem está chegando, isso é sensacional. Mas muitas vezes, a maioria, não acontece isso. A família muitas vezes herda
né? O número 1 faleceu, a segunda geração também já saiu. E tem aí uma terceira que, sabe, não sabe nem muito bem onde é que é a porta da fazenda, onde é a porta do escritório. E tem que se posicionar. Vamos continuar, não vamos continuar? E aí entram muitas disputas, né? A gente acompanha. Negócio, em algum momento, não envolve só negociação, mas entra como uma disputa. E aí, na verdade, aquele bolo que era tão gostoso fica um pouco amargo, né? Então, quando a gente fala de sucessão, eu acho que é a perenidade. E a perenidade da vida. Não é nem daquela história, é da vida, sabe? Então, nós temos muitas gerações que nasceram no fofo hoje, no segmento. O que é isso, nasceu no fofo? São pessoas assim que não tiveram que trabalhar de sol a sol, não tiveram que empurrar ou conduzir a boiada para o frigorífico, enfim, para ser abatido. Não precisou colher nada. Tinha alguém fazendo isso. É. Um grande amigo indiano, e ele usa essa expressão e eu puxei para mim, né? Porque é isso, tem pessoas que nasceram no fofo. Alguém pensou na fazenda, alguém pensou na produção, alguém pensou na composição de equipes, alguém se estabeleceu no mercado, sabe? Alguém pensou nisso. E muitas vezes a geração chega e acha que aquilo começou agora. É evidente, né? Talvez eu esteja falando aqui algumas questões, assim, muitas famílias aí, não é bem assim aqui, todo mundo trabalha, todo mundo... Mas essa é uma recomendação que eu faço. Uhum. Se alguém, né, os internautas aí que nos acompanham aqui, eu acho que, com certeza, eles têm uma metodologia para estar introduzindo essa nova geração, né, que está chegando. Às vezes acho de sim, às vezes não, viu? Mas acho de suma importância. As famílias que eu acompanho, a minha recomendação é o seguinte: você tem lá uma distribuidora, você tem lá uma frota de caminhões que faz carga, enfim, coloca junto, coloca para carregar caixa. Sabe o que é a recepção da fazenda, do negócio? Tem um escritório. Quem é que limpa esse escritório? Quem é que entrega os documentos? Coloca os herdeiros em todas as etapas deste negócio. Assim, tem que carregar caixa. Vamos carregar caixa. Assim, tem que ir lá ver como é que o drone acompanha o rebanho. Ok, vai lá ver o drone. Mas antes disso, como é que a comida chega para esse rebanho? Como é que a gente colhe realmente? Como é que era antes? Hoje nós temos um maquinário fabuloso. Nós temos... Sim, mas como que era antes? Então, assim, isso é história. E a gente vive disso. Para a gente ter uma própria história, a gente tem que escutar diversas outras, muitas vezes. Verdade. E descobrir a nossa. Verdade. Então, quando se fala de perenidade no negócio, é isso. Essa referência, né? Porque sem referência a gente não consegue construir as nossas próprias ideias, inclusive, né? A gente precisa de referência, né? Então, como você assimila algo que você ainda nem reconheceu, não conhece, né? Eu gosto dessa ideia que você está trazendo, porque a gente visualiza que... Na AgroSelections, a gente fala com muitas pessoas, muitos mercados diferentes dentro do agro, né? Desde pecuarista, produtor de soja, pecuária de leite, agroindústria, prestadores de serviço, enfim. E aí, esse assunto da sucessão, tem dois assuntos que são muito recorrentes, que é a falta da mão de obra e a sucessão. Porque... com frequência, a gente vê pessoas que precisam passar por isso. De repente, a fazenda caiu no colo e precisa fazer aquilo acontecer. A empresa morreu o N1 e aí tem que fazer isso acontecer. Com frequência, com frequência. E, muitas vezes, o N1 passou por essa... Veio no duro, criou os filhos no fofo, que foram fazer outra coisa... que foram realizar, às vezes, o sonho do pai, que era ser médico e não conseguiu. Perfeito, esse é um outro ponto, sabe? Importantíssimo. E aí foi para outros lugares, saiu do interior, que a fazenda está lá no interior, e veio para Goiânia e tem levado uma vida aqui na capital. Montou outros negócios e tal, e a fazenda está lá. Outro caso que eu vejo aqui também, que já aconteceu, é que o pai tem as propriedades dele e os filhos, tem 3 filhos.
Um filho seguiu, tem sua própria fazenda, tem sua produção. Os outros dois estão fazendo outras coisas da vida. E aí? Então, assim, não tem um único modelo de família, não tem... Então, acho que é por isso que também é tão difícil falar de sucessão, porque não tem um pacote. Compra esse pacote de sucessão aqui, que você vai resolver todos os seus problemas. Tem uma cartilha para seguir. Não é assim, né, Eu não Dani? acredito em pacote, né? Eu também não... Para nada. Para nada. Ainda mais no mundo que nós estamos, né? O mundo contemporâneo esse é fabuloso por isso, né? E aí é que está, né? Como é que a gente trabalha com essa individualidade? Por exemplo, uma das grandes dificuldades que eu vejo hoje nas famílias é o agro, né? A agricultura nesse país. Foi muito trabalhado tudo isso. Ah, sim, poderia ter sido diferente. Ah, aquele ramo poderia ter se desenvolvido. Gente, foi do jeito que tinha que ser. E as famílias falam muito desse sofrimento. Uhum. O que eu acho que isso é vida, né? Sofrimento, angústia, por exemplo, ter entrado no financiamento, ter sofrido para pagar, ou muitas vezes ter perdido propriedades. Perdeu uma safra, passou um aperto. Sabe? Então, isso, muitas vezes, é que as famílias trazem isso como o discurso. Uhum. Mas, na verdade, tem ali muito do prazer de estar mantendo o negócio. Uhum. E aí, o que a gente vê? Nós estamos com um problema muito sério nas sucessões, porque os jovens... Eu já escutei isso, gente. Tem gente que fala assim, Dani, eu não vou precisar trabalhar nem na minha quinta geração. Já está tudo garantido. Tá. Então, não tem interesse em nada. Em nada. Só pensa em como vai gastar o que foi construído. E outros, não, esse ramo aí é muito sofrido. Eu vou fazer medicina, eu vou fazer engenharia, eu vou fazer advocacia. Vou montar um outro negócio. Vou montar um outro negócio, sem entender de onde ele veio. Então, assim, se eu puder deixar uma mensagem aqui, essa história ela tem de ser contada na sua integralidade. Porque isso é a história dessa família, é a história desse país. É fato. Eu cresci, meu pai, eu era muito pequenininha, sentava à mesa, meu pai abria o jornal, lia, daqui a pouco ele fechava. A agricultura desse país, sabe, o agronegócio desse país, que vai levar esse país para frente. Então, assim, né, depois de tanto tempo, fiquei pensando, por que eu trabalho tanto com agro no Brasil, né? Quer dizer, gente, isso aí foi incutindo na minha cabeça, e é mesmo, eu trabalho de norte a sul do país, com diversos grupos, né? E é muito legal ver isso. Agora, dentro de casa, muitas vezes, é isso, né? As pessoas acabam não... Sabe, o copo que aquela família tem, ou aquele arado que está lá meio encostado, que ela salvou a vida de muita gente, salvou sabe, trouxe perenidade para aquela família. Então, sabe contar essa história? Brasileiro, gente, gosta de escutar a história. Gosta, é verdade. Então, a gente gosta. Você entra num salão de beleza, você escuta história. Você entra nas famílias, você escuta história. Então, assim, a gente trazer essa história para o mundo do trabalho, para o mundo da sucessão, mas uma coisa estruturada. Então, assim, é muito interessante. Tem algumas famílias que, quando me convidam, Dani, vamos começar a falar de algumas coisas. Então, assim, eu estou sendo chamada para falar com crianças de 9 anos. Eu não estou falando com os jovens que estão lá escolhendo a carreira apenas, ou que vão estudar no Brasil, vão fazer uma escala na Europa, ou mesmo nos Estados Unidos, ou na África. Não são só esses hoje. Outro dia, uma família, um grande grupo de empresários aí, me convidou para analisar quais eram as escolas que eles deveriam estar colocando os filhos, pensando nessa perenidade dos negócios. Olha, analisar as escolas para as crianças, ok. Mas qual é a idade, né? Só para entender, assim. A mais nova tem 2 anos, a do meio tem 4 e o mais velho tem 6. Eu falei, calma. 9 anos? Mas é isso, gente. Então, para a gente pensar em sucessão hoje, tem que começar no berço já. Tem que começar no berço, também acho. É no berço. E contar essa história, sabe? Uhum. Eu acho que... E não é só assim, vamos contratar uma consultoria. Gente, eu vivo disso.
Eu acho muito legal, né? Eu acho uma reverência assim, para as famílias que me convidam, os empresários com quem eu trabalho. E agradeço imensamente. Mas é dentro de casa. É nessas fotos das famílias. É naquela história que contavam, entende? Eu gosto disso, porque eu acho que começa. Você trouxe aqui para a conversa mesmo. Então, olha isso, uma memória de quando você era criança que acabou de um jeito ou de outro incutido em você e que hoje ainda te movimenta e te levou a trabalhar com essas famílias do agro. Ah, mas não foi só isso. Não, foi uma construção de vida, mas que tem as raízes lá tocando esse momento lá atrás. E a gente vê aqui, outro dia, numa feira de negócios, eu tenho um casal que são também do meio e trabalham com várias frentes comerciais e tal. E aí eles estavam... Ela me falou assim, eu quero que você fale sobre as gerações para minha equipe e tal. Aí ela falou assim, e eu preciso que você fale com meu marido, porque a gente está tendo um problema com o caçula. Eu falei, como assim um problema com o caçula? É porque ele está com dificuldade de se conectar com o caçula. O mais velho a gente já trouxe para a gente. Já está junto com a gente no negócio, gosta, ama e tal. Mas o caçula, uma geração muito diferente. E aí não vai ser do mesmo jeito que foi com o mais velho. Eles vão ter que achar um jeito de se conectar com esse caçula e fazer ele também de alguma forma se conectar com o meio que eles estão inseridos, né? E pode ser que ele depois de tudo isso ainda decida por outros caminhos, mas pelo menos vai ter uma grande conexão com tudo que o pai e a mãe estão construindo. Mas quantos anos tem? 9. É essa a idade, 9 anos. O mais velho já está adolescente, acho que já está com 16, mas o mais novo tem 9. Então, né, nessa fase que a gente vai fazendo essas construções, né, Dani? Eu vejo que a gente às vezes deixa mais para frente. Eles são muito novos, não entendem. Mas não é bem assim, não. Não é bem assim. Inclusive, né, uma orientação que eu coloco é, muitas vezes as famílias já trouxemos para dentro, né? Já trouxemos esses jovens para dentro, já estão no negócio. Eu trabalho muito com os orientais no Brasil. Grupos de orientais no Brasil, que tem chegaram há 100 e poucos anos, né, no país, e fizeram também muito do que a gente tem hoje em termos de agronegócio. Né? Tem uma parcela importante. Tem grandes empresas e famílias. Exatamente, né? Eu tenho essa possibilidade, eu tenho essa honra de trabalhar com algumas. Né? E eles têm uma característica que isso eu acabei vendo e fazendo um estudo em cima disso. Eles não colocam, né, muitas vezes, os filhos diretamente no negócio. Eles fazem esses filhos rodarem por fornecedores, sabe, colegas de outros segmentos, de outros ramos. E esse jovem vem com um pouco mais de cabedal técnico, de vida, de experiência, para o negócio depois. Porque muitas vezes, não, aquele lá está assumindo porque é filho do dono, né? Gente, filho do dono também tem potencial, né? Filho isso, do dono tem lá algumas dificuldades, vai ter que se desenvolver. Isso é normal para todo mundo tem isso. Né? Mas muitas vezes criar um plano de sucessão, não necessariamente interno ali, mas fazer estágios fora, sabe? No intervalo de férias de escola. Né? Eu até escutei isso aqui, estava conversando com alguns empresários aqui da região, né? E é isso, férias era para trabalhar em algumas outras frentes para entender como é que era a questão de mercado de trabalho. Então fica aí mais essa dica também, né? Isso é interessante. Trazer história, inclusive para os mais jovens, mas colocar essa galera que está chegando em outros negócios. Em parceiro, ela tem uma possibilidade o meu filho ficar entendendo como é que é isso, como é que é o abate, como é que é a colheita aqui, como é que você trabalha uma negociação de grãos, negociação de insumos. Gente, isso é fabuloso. Inclusive, eu trabalho com isso, de desenhar alguns planos. E é isso, quem coordena é a família. Que bacana, né? Porque realmente, gente, eu entendo que você tem que ter plano. Se você não tiver um plano, você
não sabe nem por onde começar, né? Qualquer lugar serve e nada serve, Exatamente. né? Então tem que ter esse plano mesmo, né? E aí você prepara esse plano de acordo com uma série de características da família, dessas pessoas que estão envolvidas, do desejo dessa família para onde levar, né? Eu quero que você fale mais disso, mas a gente começou falando de crianças, já está falando um pouco mais de jovens, mas uma característica que, falando contigo, eu pensei aqui, às vezes a gente ouve isso assim, é muito novo, e aí depois a mesma família que fala que é muito novo está num impasse lá com o patriarca que já está com 80 anos, os filhos já estão com 60, e ele não conseguiu fazer a sucessão direito. Então, tem tempo, tem idade certa para isso? Porque a gente vê muito aqui. Os herdeiros já estão já na fase que tinha que estar passando para frente e começando a assumir o negócio, porque os patriarcas não desapegam também, porque acho que nunca o filho está pronto para assumir. Tem uma idade certa? Eu não sei se tem. Cada negócio é um negócio. Então, como que a gente traz esse assunto para a mesa? E eu não acho que é só no almoço de domingo. É muito pouco tempo, né? Não é o suficiente. Sabe, trazer as pessoas... eu vou ter uma negociação, meu filho, eu queria que você me acompanhasse. Sabe, eu vou fazer uma viagem, eu quero que você vá comigo. Mas como é que é isso? Só na viagem, já valeu a viagem. Ele explicar o que era uma região, quando se chegou. O que o pai dele e o avô dele falavam, por exemplo. O que ele foi contra toda uma geração, né? A primeira, o bisavô, o avô, o pai, e ele enveredou para uma outra área. O que ele viu que ninguém viu? Isso aí alguma consultoria vai contar? Que isso, gente? Não está na cartilha. Né? A riqueza toda está dentro de casa. Está dentro de casa. E muitas vezes a gente não aposta nisso. É nessa história, sabe? Que montou um país, que montou uma região, que traz perspectivas para muita gente. Quem que conta isso? É consultoria que chega e vai contar? Isso, que isso, gente? Não é isso, não. Não. Então, eu acho assim, qual é a melhor idade? Quando você olha ali alguém que você sonhou, idealizou, embalou, cuidou, e que pode até ser um sucessor seu. Pode até ser. Porque tem algumas coisas, sabe? Tem muitas pessoas que... nós todos temos potencial, né? Como falei há pouco. Mas nem todo mundo tem um potencial para estar sentado na cadeira do número 1. Uhum. Tem programas... Eu trabalho muito com isso, né? Desenvolver as pessoas para determinadas posições. Mas tem gente que não quer aquilo. Não quer. Não é que falta habilidade, ela não deseja, não Ela não deseja. Além de não ter habilidade, ela sabe que não. Ela não quer. Então, como é que a gente lida com isso? Com a frustração de ter embalado, cuidado, gerado para ele estar sentado, mas ele não quer. Com quem que a gente conversa? Aí eu acho que sim, consultorias muito, sabe? De pé de ouvido mesmo, sabe? De colocar essa situação, porque isso não é um problema, isso é uma situação. E a gente tem como analisar perspectivas para isso. Encontrar caminhos possíveis, né? Dá para trazer executivos de fora, até preparar essa geração, né? E aí vai, gente. Já aconteceu muito isso comigo. Então, muitas vezes eu adentro aos grupos familiares ou não, né? Não é uma família, mas às vezes é uma pessoa só dessa, né, que representa o grupo. Mas quem são os verdadeiros potenciais que se tem para aquela situação, analisando o contexto de país e mundo, região, país e mundo? Qual que é? Muitas vezes, assim, não é o primogênito. Não é. Às vezes não é o terceiro também. Às vezes é o caçula que tem habilidade. Uau, mas não, isso é contra as normas. Só para entender, que normas?
É só o mundo que muda. Os insumos que melhoram. A gente não tem que mudar nada a visão que a gente tem. Verdade. E famílias que têm mulheres com um grande potencial para estar à frente dos negócios. Mas elas também não querem. O primogênito, às vezes, é homem, não quer. É homem, não quer. Ou acha que tem que assumir, mas não tem potencial. Aí eu acho o seguinte, tem que se criar um plano de realmente desenvolvimento. E aí é com uma visão mais empresarial do que familiar, necessariamente, não é? Nós estamos falando de perenidade, tem que envolver a questão dos laços. Mas eu acho que tem que envolver assim. É um trabalho de... Essa pessoa vai ser... Qual é o ramo? Onde que estamos aí falando de qual é a melhor frente para encaminhar uma pessoa dessa no Brasil ou fora? Então, eu trabalho muito com isso, né? Então, assim, qual é o grande potencial da geração que está chegando? E eu já vi uma família, gente, que assim, nenhuma das pessoas da geração que deveria assumir quiseram assumir os negócios. Cada um deles montou uma frente totalmente diferente e, detalhe, com sucesso. Como é que você vai trazer essa turma? Porque ele não vai deixar um negócio que ele criou para assumir o negócio que era dos pais. Ele não quer. E daí, como é que faz? Então, tem meios para isso, né? Você trazer um grupo como esse, que foi uma sugestão que nós demos, de trazer um grupo desse, estar próximo aos negócios, como investidores futuros, quer dizer, uma equipe que chega realmente, são selecionados, executivos selecionados, para estarem tomando conta dos negócios e prestando contas para essa geração que não tem interesse. Então, qual é o plano? É isso. Cada família é uma realidade. Muito diferente uma da outra. E assim, até a gente está falando de gerações, queria até... Porque tem um pouco disso, né? Que geração que é, enfim. Existem 2 gerações no mundo, né? Duas plataformas. A primeira plataforma foi composta dos tradicionalistas, dos boomers, da geração X e Y. Terminou a plataforma. Os tradicionalistas foram os que montaram os negócios como estão aí. As estruturas empresariais como a gente conhece. Né? Os boomers, eles reforçaram que os tradicionalistas idealizaram, então eles realmente reforçaram todos os padrões, enfim. A geração X veio com um pouco mais de inovação, estou falando da turma de 65 até 80, mais ou menos, né? Depois de 80 a 95, a gente estava aí com a geração Y, né? Que foi uma geração que já veio para romper algumas barreiras, enfim. De 2000, aí 95, 98, enfim, 2000 para cá, até 2010, nós estamos falando da geração Z, que está adentrando no mercado de trabalho e com um estilo muito próprio de ser. Eles não querem sofrer. É isso. Eles não querem sofrer. E eles estão errados? Não estão, não. Mas o mundo não começou agora, não, viu? É o que eu sempre falo para esse pessoal, para os pais. O mundo não começou agora. E esse pessoal está super plugado na internet. Entendeu? Então, assim, tecnologia eles dominam, enfim, legal, né? Então, se a gente hoje tem um maquinário super tecnológico, drones para avaliar a produção, o que está faltando de insumo, tudo 10, né? Falando aqui do agro, né? Então, uma geração que... Mas eles têm uma certa morosidade com a questão do pegar na caneta e se posicionar, decidir algumas coisas. Então, assim, é uma galera que está chegando. Está chegando. E acho que precisa de muito apoio. A geração Alfa, que é de 2010 e encerra o ano que vem, 2025, é uma geração completamente tecnológica. Nasceu extremamente tecnológico. Eles estão sendo alfabetizados pela tecnologia. Então, vamos pensar. Como é que a gente traz para o negócio pessoas que têm uma visão muito just in time? Quer dizer, as respostas são muito rápidas, qualquer dúvida, eles acabam obtendo isso no próprio aplicativo, né? Mas é isso, como é que a gente traz? Então, hoje, Gi, não dá para dizer que a gente tem um plano e que esse plano é assim, assim.
Cada família, cada grupo de empresários hoje tem que olhar para isso com um pouco mais de atenção. Porque bem isso, a primeira plataforma lá, os tradicionalistas fizeram os planos de negócio que a gente entende hoje, mais ou menos, as hierarquias, os boomers reforçaram, sedimentaram. Mas, gente, nessa plataforma nova, então eu sou da turma o seguinte, assim, tem que carregar caixa. Tem que acompanhar, por exemplo, uma frota de caminhões, né, as transportadoras. Coloca o filho para acompanhar um motorista. Cruza aí o país, veja o que ele pode aprender com isso. Então, assim, isso eu acredito hoje como sendo um plano para preparar esses jovens. E com a mensagem, o mundo não começou hoje. Isso é muito legal. É muito legal. Eu gosto muito da ideia da gente mesclar mesmo eles têm essa tecnologia já embarcada neles. É isso, embarcada. Mas a gente... E isso para a gente vai ser incrível se a gente aprender a entendê-los e potencializar isso. Mas também precisa que eles abram a mente para ver que o mundo não começou com eles mesmo. Tem muita coisa acontecendo, foi construída. E do nosso lado, a gente tem que aceitar que tem outras formas de fazer as coisas que às vezes a gente é muito apegado, né? Ontem eu fiz um vídeo aqui, reagindo a um vídeo de uma especialista falando sobre essa questão dos workaholics, os workaholics nasceram com a geração X, né? Então, tinha que se matar de trabalhar e ver valor em quem você é, do que você está. Eu sou X. Eu sou virada do Y, 81, mas às vezes eu me apresento como workaholic em remissão, mas tem dia que nem remissão não vai embora rapidinho, porque eu tenho uma tendência a trabalhar muito, a me colocar muitas horas, porque meu valor meio que está inserido no que eu estou produzindo, no quanto de trabalho que eu consigo fazer e tal. Só que, do mesmo jeito, isso tem adoecido a gente. A gente tem se colocado em situações, às vezes, que não são tão positivas. E aí, é o que você estava falando, da lida, da gente que vem criando os filhos falando, não, olha, isso é difícil. Muito pesado e sofrido. Porque tem que trabalhar demais, porque não sei o quê. E depois a gente fala para eles, eles não querem fazer. Por que será que eles não querem? Acho que eles querem uma qualidade de vida diferente. Eles entendem que tem, às vezes, jeito mais fácil de fazer algo que a gente apanha muito para fazer. Enfim, temos que aprender uns com os outros, mas essa abertura da mente, né? É deixar espaço para algo novo entrar. É um exercício, né, Dani? Porque às vezes a gente é muito ensimesmado, a gente é muito, não, eu sei de tudo, eu faço, eu sempre fiz assim. E no agro, como o agro precisou abrir mesmo terras, precisou fazer aquilo à unha, tem muito presente isso, né? De que eu faço isso há 20 anos, eu sei do que eu estou falando. E aí chega um molecote que não sabe muita coisa ainda, né? Às vezes trazendo possibilidades de novidade, querendo discutir algo novo, é difícil lidar com esses egos, né? Tem que ser muito conciliadora mesmo. Então, é por isso que eu acho que a gente precisa de trazer pessoas de fora para olhar para dentro do nosso negócio. Acho que as histórias vão ser contadas internamente. Essas histórias precisariam ser, além de registradas oficialmente, né? Porque acho que o Brasil vai ficar sem memória, né? Estamos ficando já, né? Está muito curta. Não, porque a existência é muito curta da gente, né? Também. Nessa civilização nossa, nós temos um período de validade. Está aumentando, mas ainda está... Não, mas vai aumentar, né? Tem aí os estudos, né? Uma pessoa de 60 hoje corresponde de 40 no século passado. Então, tem hoje a juventude está se prolongando, mas os jovens que estão chegando, eu sinto hoje uma grande dificuldade de que eles se apoderem realmente da história que eles têm e do que eles querem, por onde eles vão começar e o que realmente eles vão estar direcionados a fazer. Sabe, essa questão de por onde vão começar. Essa eu queria deixar aí como uma reflexão. E mesmo os jovens hoje sendo muito empoderados pelo
né, pelos smartphones e tudo mais, a gente não fica mais sábio com um smartphone, né? Não, eu também acho que não. Então, assim, o smartphone hoje, se depender, né, se a gente só se basear neles, eles podem nos dizer até que comida que você vai comer e você não respeitar o que você estava com vontade de comer. Então, eu acho assim, esse momento de mundo é um momento muito de uma grande reflexão sobre o que vem a ser estar nessa humanidade. E para quem é dono de negócio e tem um interesse na perenidade ou canalizar melhor todas as ações, eu acho que todo o trabalho que vocês fazem aqui é de convidar para essa reflexão. Sim. E eu acho que sensacional. Sim. A gente sempre faz esse convite para que as pessoas observem os seus negócios, se observem primeiro, né? Se observem, entendam como se melhorar e melhorar seus negócios em volta disso, porque não vejo outro caminho para a perenidade dos negócios, sejam do agro ou não, que não é evolução, que não é se melhorar constantemente, mas para isso precisa de uma observação da aceitação que tem algo a ser feito diariamente, né? Diariamente tem algo a ser melhorado. E se a gente fala em sucessão, isso também tem que ser mais uma coisa para a gente exercitar diariamente, né? Como é que a gente vai... Quais são as empresas, as propriedades que nós estamos construindo, para quem nós vamos deixar, quem são as pessoas que nós estamos construindo para essas propriedades e empresas, inclusive, né? Exatamente. Porque também Porque as isso pessoas impacta, são construídas. e não só a família, é a região onde elas estão, o país onde elas estão, sabe? E essa humanidade que ainda está aí. Esse momento complexo que nós estamos vivendo. Eu particularmente acho que nós estamos na melhor época da história da humanidade. Eu também acho. Em termos de informação, nossa, existe uma possibilidade de uma expansão do nível de consciência. Uhum. Mas até para a gente expandir o nível de consciência, a gente precisa estar um pouco mais, assim, se conhecendo um pouco mais com relação ao que a gente... Como é que a gente vibra? O que realmente a gente quer? Por isso, assim, eu acabei desenvolvendo uma metodologia chamada análise integral. E a análise integral, quando eu entro nas famílias, entro nos negócios para entender, a gente parte por uma questão espiritual, uma questão mental, emocional, energética, tudo vibra, né, gente? E física. Então, hoje, eu acho que essa amplitude do nível de consciência passa por isso. Quando eu falo de espiritualidade, né, tem algumas pessoas, eu devo falar disso. Gente, não tem nada de utópico, nada de não é de uma religião ou de Não, outra. Não eu estou falando de isso. espiritualidade, não estou falando de religião. Porque isso traz um convite, assim, sabe, nós somos humanos, nós somos seres espirituais numa experiência humana. Então, quando fala de sucessão, essas coisas têm que entrar também. Não tem então, como quando eu falo de fora. espiritualidade, pode botar o nome de consciência também. Dê o nome então, qual que o nível? quiser. Qual o nível de consciência que a gente tem sobre o papel que a gente exerce? Seja como sucedido em algum momento, vai ser sucedido, sucessor, sabe? O próprio negócio. Então, eu acho que a reflexão é ampla. E, olha, estou amando estar podendo falar dessas coisas, entendeu? E porque é isso que eu acredito, é isso que eu estou vendo e comprovo, né? Com todas essas... Eu faço muito estudo, né? Muito estudo científico na consultoria, nesses campos todos que eu ando, né? E eu acredito muito nisso. Eu também. Eu acho que somos seres integrais. Não tem como você tirar uma parte ou outra para cuidar só dela. Você está deixando alguma coisa desequilibrada, né? Então, eu gosto muito dessa forma como vocês estão trabalhando. Dani, para a gente ir caminhando para o encerramento, como que a Cadan pode entrar na vida dessas famílias, dessas propriedades que querem trabalhar, começar a olhar para a sua sucessão? De que forma acessar vocês? Como que vai ser feito um plano? Me fala um pouquinho desse trabalho. Geralmente, as pessoas chegam até a gente por uma indicação, né? Porque, eu vejo que trazer alguém para dentro do núcleo familiar é muito delicado. É muito delicado. E quando, né?
conhecendo vocês, né? Nós estamos trabalhando aí com algumas frentes, né, inclusive, né? E até com sucessão. Então, assim, a primeira questão é nos convidar para um café, sabe? Começa assim. Não, gente, todo mundo tem questões para serem resolvidas. Mas sabe um café mesmo? Um copo d'água, sabe? Eu me lembro, assim, em várias frentes que eu já atuei. Eu fui conversar com o número da empresa, ele a cavalo, ele mostrando toda uma história, a gente andando no espaço, né? E a cavalo, e outros, assim, me convidaram para comer uma buchada de bode, entendeu? E, assim... Entrando já nesse sistema. Uhum. Eu trabalho muito com a linha sistêmica. Os sistemas, as famílias, elas vibram, elas têm vida. Então, sabe, entrar nisso, andar numa propriedade, escutar as pessoas falando, sabe, principalmente o que esse número um vê, deseja, sonha e vai alcançar. Então é isso, gente. Começa assim. Começa assim. E aí, depois disso, vai ser criado, entendendo aquele sistema, entendendo o que pode ser feito. Mas, assim, eu trabalho com um instrumento de avaliação de personalidade que está dentro dessa análise integral. Então, sabe, mensurar cientificamente o potencial que as pessoas têm. Isso é legal falar, porque assim, não é tirando da cabeça da Daniela. Tem ferramentas e ferramentas para isso, né? Então, assim, nós temos ferramentas científicas, nós temos entrevistas estruturadas, nós temos, sabe, uma abordagem não agressiva. Porque eu acho assim, né? Nossa consultoria não é uma... a Cadan entra, a Cadan... Vamos lá, vamos... Não. Nada disso. Então, tem conversas e é um processo rápido. Ninguém mais tem tempo para, sabe, eu adoro tomar café e, assim, ter uma conversa estruturada. Mas, assim, é muito rápido um processo desse, porque envolve esses instrumentos. Então, eu tenho fornecedores americanos que trabalham conosco. Eu trabalho com uma abordagem quântica que ajuda as pessoas até entender esse momento que elas estão. Então, eu tenho fornecedores na Europa. Então, assim, é um trabalho que eu considero de ponta. E, assim... de tudo que eu conheço, isso que a gente está trazendo, isso que a gente aplica hoje, eu não conheço nenhuma consultoria que faça. Dani, para quem é? Só você falou, você trabalha com grandes executivos, altos executivos de grandes empresas e famílias, mas para a pequena família que está ali, que tem um negócio, também cabe também nesse pacote aí? Com certeza, porque eu até brinco, né? Quando a gente está sozinho no negócio, tá tudo bem, gente. Se a gente está conseguindo pagar, entendeu? A gente pode buscar ajuda e tal. Se tem mais uma pessoa, um sócio, por exemplo, a questão já começa, as divergências já começam a surgir. 3, 4, sabe? Linha de produção. Gente, cada um E, assim, eu particularmente, assim, eu sou apaixonada pelo Brasil. Eu sou apaixonada. Então, assim, é sério. Adoraria tomar um café para conhecer as realidades, assim. Tá? Que bom. Estudo antropológico também. Olha, eu gosto muito disso. Eu gosto, sou muito apaixonada também. Eu vejo que eu tenho um privilégio muito grande de... Quando você falou dessa vida que a gente está no melhor momento, sabe? Eu faço esse exercício com frequência de botar o pezinho na terra mesmo, aterrar e ver onde eu estou. E que privilégio maravilhoso de viver esse tempo que a gente está vivendo, de ter essa chance de estar aqui conversando. Você veio de Curitiba em quanto tempo de voo? Deu aí umas 4 horas. Mas em 4 horas você atravessa, está no meio do Brasil, sabe, num país riquíssimo, com uma diversidade cultural tremenda. A gente está falando com outras pessoas de outros universos. Cara, que tempo maravilhoso. Então, que a gente tenha a consciência disso e se abra para aprender com os outros, com o que está por vir, né? E olhar para dentro dos seus negócios e falar, olha, que história linda que eu construí, como é que eu vou dar continuidade nisso agora, né? Que é isso, não é sobre morte, é sobre continuidade. Voltamos para o começo. É sobre continuidade e perenidade. Perenidade. Palavra maravilhosa. Dani, como que a gente, então, aciona a Cadan? Me passa os contatos de vocês. Olha, eu vou colocar meu telefone direto, né? É o 41, né? Estou sediada em Curitiba, tenho uma base também em São Paulo.
41 99979-6323. O meu e-mail direto é daniela@caddan, caddan.com.br. Toda quarta-feira, às 7h15 da manhã no Instagram, em Daniela Leludac, eu falo das percepções que eu tive durante a semana. E é uma comunidade do Reconecta Aí, que é um programa que a gente tem, né? E quem tiver interesse pode seguir. Eu também sou colunista do CBN e toda quarta-feira, às 10 horas, eu falo um pouco desse mercado de trabalho, sobre sucessão, sobre os desafios que a gente tem no mundo atual. É isso. Que maravilha. A gente vai deixar tudo aqui na tela também, na descrição do vídeo. Então, se você está nos ouvindo no Spotify, vai para a descrição. Na dúvida, vai para o YouTube, visualiza essa mulher maravilhosa para você entender a energia boa que ela tem. E chama para tomar um café, que eu acho que você não vai se arrepender de forma alguma, tá? Dani, um prazer imenso ter você aqui com a gente, que seja a primeira de muitas e que a gente consiga levar esse conhecimento, essas ferramentas para dentro dessas propriedades, dessas indústrias e evoluir esse agro brasileiro, que é uma potência, mas tem muito ainda a ser explorado, né? Porque o Brasil é bem isso, é uma potência a ser explorada. Porque o Brasil não é um país, né, gente? É um continente, né? Ontem eu escutei essa frase e é isso aí. É um continente. Muito bem, muito obrigada, viu, por você participar com a gente. Ótima, eu que agradeço. Espero que tenha sido tão bom para você quanto foi para mim. Tá tudo em cima, amei. E para quem nos acompanha, que ficou com a gente até esse momento em casa também, tenho certeza que trouxe aí vários insights para você, para o seu negócio, ou para, de repente, você fala assim, olha, acho que eu tenho alguém que precisa ouvir essa conversa. Encaminha para ele, né? Convida a ouvir, a assistir esse vídeo, que eu acho que vai ser muito produtivo. E agradecer também aos nossos patrocinadores que estão sempre aqui com a gente. Vocês viram aí na tela, a gente tem aqui a prazer de ter empresas incríveis trabalhando com a gente aqui na Agro Selections. Na dúvida, nos procure. Vem conhecer nosso hub, nosso espaço de negócios e oportunidades para o agro, mas não apenas para o agro. A gente tem aqui oportunidades para muitos mercados. Então, vem para cá, vem conhecer. Você que me pergunta como entrar no agro, tem muitas formas de participar do agro também. De repente, aqui você encontrar alguma que te conecte. Muito obrigada e até a próxima semana com mais Agro do Futuro. Construindo esse agro que a gente quer ver hoje e sempre. Até mais. Obrigada a você que nos acompanhou até aqui. Se você quiser saber mais, nos siga no Instagram, no YouTube, no Facebook, no TikTok ou vai no nosso site também. É só procurar Agro Selections. Estamos à sua disposição para trabalhar juntos pelo agro do futuro. Até a próxima!